Olá, queridos amigos da Aliança Municipal Espírita de Cambuí. É uma alegria muito grande nós participarmos hoje com vocês, fazendo algumas reflexões sobre o Carnaval e o plano espiritual. Uma vez que se aproxima um período das festas de Carnaval, nós vamos ver um pouco da visão espírita sobre esse tema e principalmente sobre o que acontece no plano espiritual durante esse período de festas de Carnaval. Então eu agradeço muito aos amigos da Aliança Municipal Espírita de Cambuí pelo convite, uma saudação especial a todas as casas espíritas e aos frequentadores, trabalhadores dessas casas que compõem a Aliança Municipal Espírita de Cambuí. Antes de nós iniciarmos e fazermos a nossa oração, eu gostaria de fazer uma leitura preparatória para a nossa prece, e não é uma leitura especificamente sobre o Carnaval, mas nós vamos ver logo na introdução, que eu vou fazer daqui a pouco, que a gente pode linkar esse tema da leitura com o tema do Carnaval. É uma leitura cujo título é As Três Escolhas, é um texto de Emmanuel, e esse texto diz assim: As três escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isso mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, portanto, a cada espírito será dado o que lhe caber receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as três escolhas referidas? O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muita dificuldade para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Emmanuel. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador para agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos para algumas reflexões à luz da doutrina espírita, aprimorando o nosso conhecimento, esclarecendo as nossas dúvidas e nos ajudando a compreender a vida, a compreender a nossa jornada aqui na Terra e assim vivermos melhor. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de conhecer essa doutrina consoladora que tanto nos ajuda a compreender o motivo de estarmos aqui, quem somos nós e tudo o que acontece em nossa vida. Ampara-nos hoje e sempre e abençoe as nossas reflexões deste evento. Muito bem, então nós fomos convidados a falar sobre o Carnaval e o plano espiritual. E nós escolhemos inicialmente essa reflexão, que não é especificamente de Carnaval,
nós ouvimos essa mensagem de Emmanuel intitulada As Três Escolhas. E nessa mensagem nós somos convidados a pensar sobre um dos importantes postulados da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Como nós sabemos, Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu um grande poder, uma grande capacidade, que é a liberdade de escolher. A lei do bem, que é citada nessa mensagem de Emmanuel, ela existe como uma orientação maior da nossa vida. Estamos aqui para fazer o bem, estamos aqui para amar, né? Mas ela não é imposta à força. A cada momento, diante de cada situação, nós somos nós que decidimos como agir, o que pensar e quais valores priorizar. Nós temos escolhas, como nos disse a mensagem. O mentor espiritual, o Emmanuel, ele nos mostra que, diante da lei do bem, nós temos sempre esses três caminhos. Nós podemos seguir a lei do bem, podemos nos acomodar sem avançar, né, estagnar, ou podemos nos afastar dela pelos caminhos do desequilíbrio. Então, é uma escolha pessoal, uma escolha nossa, intransferível, né, e contínua. Nós sempre estamos escolhendo, sempre estamos tomando decisões. Não acontece apenas nas grandes decisões da vida, mas no dia a dia, nas pequenas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. É exatamente aqui que essa mensagem vai se conectar com o tema principal, né, das nossas reflexões, que é sobre o Carnaval. Nós estamos nos aproximando, né, desse momento do Carnaval, e como é que a doutrina espírita vê, né, esse período dessas festas de Carnaval. Então, o Carnaval, à luz da doutrina espírita, ele não é visto como algo proibido ou condenável, até porque a doutrina espírita não nos proíbe de nada, é uma doutrina libertadora, né? Então, a doutrina espírita não vai nos proibir, até porque nós sabemos que temos o livre-arbítrio, né? Então, a doutrina não vê o Carnaval em si, por si só, como uma condenação. O Carnaval ela é uma manifestação cultural, para muitos um momento de alegria, né, coletiva, de música, de encontro de pessoas, de uma grande festa. O que a visão espírita nos convida a analisar não é a festa em si, mas o uso que as pessoas fazem, o que nós fazemos da nossa liberdade durante esta festa. Então, esse é o convite que a visão espírita e a reflexão que nós vamos fazer hoje aqui é como é que nós estamos usando esse nosso livre-arbítrio durante esse período de festas, né, nesse período de maior estímulo aos prazeres materiais, aos prazeres da carne, né, aos excessos que costumam acontecer nesse período, né, e aí o livre-arbítrio ele se evidencia ainda mais, as escolhas que nós estamos fazendo. Somos nós que vamos escolher, né, durante esse período, o limite do nosso comportamento, como é que nós nos comportamos, o respeito ao nosso corpo e ao próximo, e a responsabilidade diante das nossas atitudes. Então, é assim sempre, né, assim para todas as situações da nossa vida, a escolha que nós estamos fazendo para tudo, e é assim também durante, naturalmente, essa grande festa que é o Carnaval. Nós sabemos que toda escolha gera consequências. Então, esse é um ensinamento que nós sabemos. A doutrina espírita nos ensina a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos, falamos, tudo que nós pensamos, produz resultados que retornam para nós mesmos, agora
né, mais cedo, mais tarde, em algum momento, retorna. Isso não é castigo, alguns acham que é castigo, né? Não é castigo nenhum, mas é aprendizado. Nós vamos colher ao longo da vida e das nossas existências os frutos das sementes que nós plantarmos, né? Então, dessa forma, o carnaval pode ser um momento de alegria sadia, de convivência fraterna, de respeito, de música, quando nós escolhemos o caminho do equilíbrio. Ou pode ser uma experiência de excessos, de desequilíbrios, de desarmonia, quando nós nos afastamos da lei do bem. Bom, o outro ponto importante, né, do ponto de vista espiritual, as nossas escolhas também importam. Então, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas nos ligam a companhias espirituais. Esse é um outro aspecto que nós vamos abordar com mais detalhes, né, ao longo do nosso bate-papo aqui, ao longo das nossas reflexões. O que acontece quando as pessoas participam dessa festa e se desequilibram e exageram e cometem, né, todos os excessos que são típicos, né, dessa grande festa. Nós estamos nos sintonizando com os amigos espirituais e que amigos nós vamos nos sintonizar. Quais são as companhias que nós teremos, e essas companhias dependem naturalmente da nossa sintonia, do nosso padrão íntimo, do nosso padrão vibratório. Nós estaremos juntos de um grande bloco carnavalesco, né, de companheiros espirituais, de acordo com a nossa sintonia. Então, onde nós colocamos a nossa mente, nosso coração, ali estaremos também em sintonia espiritual e com essas companhias. Então, por isso, mais do que a gente fazer a pergunta, pode ou não pode no carnaval? Na verdade, a grande reflexão ela é mais profunda, quem eu estou escolhendo ser no carnaval e na vida, né? Não é só no carnaval, não. Quem eu estou escolhendo ser? Que consequências eu estou disposto a colher, né? Que consequências eu estou disposto a colher pelas minhas atitudes? Então, esses questionamentos valem naturalmente para o nosso dia a dia. A gente precisa lembrar que essa festa ela tem uma duração limitada, são 4 dias, essa festa passa, né? Mas o espírito continua a sua jornada e ele leva todas as experiências vividas, os aprendizados adquiridos e também os desequilíbrios que ainda precisa corrigir, né? Agora, antes de nós continuarmos, é muito importante a gente deixar claro desde o início que as nossas reflexões elas não têm o objetivo de julgar, de criticar, de condenar aqueles que participam das festas de carnaval. Não é esse o objetivo nosso, não é esse o objetivo da doutrina espírita, não foi nunca o objetivo de Jesus julgar, criticar, condenar, mas sim trazer luz, trazer conhecimento, trazer esclarecimento para que cada um faça a sua escolha, né? A doutrina não nos convida a uma acusação desse ou daquele, mas nos convida à reflexão, né? A doutrina não nos coloca na posição de juízes dos outros, e sim de observadores de nós mesmos. É o que nós precisamos fazer. Vamos lembrar, nós falamos de Jesus, né? Vamos nos lembrar do ensinamento de Jesus quando levaram até ele a mulher que fora surpreendida em adultério. E aí, diante da multidão, que já estava pronta para apedrejá-la, porque essa era a lei na época, né, para a mulher que fosse pega em adultério, Jesus então diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? E como todos ali tinham os seus pecados, todos eram imperfeitos, um a um,
cada um foi se retirando, né? Então, a mesma ideia, o mesmo raciocínio vale para aqueles que estão no carnaval, que participam do carnaval, que eventualmente se desequilibram, né, que cometem excessos, que fazem as suas loucuras durante o carnaval. Não nos cabe julgá-lo, não nos cabe condenar ninguém, né? Jesus nos ensinou isso. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se por acaso nós não participamos desses excessos e do desequilíbrio que acontece no carnaval, nós temos outros pecados, né, entre aspas, nós temos outros erros, nós temos outras imperfeições. Vamos compreender que tem um irmão ali em processo evolutivo, né? Agora, nesse caso da mulher adúltera, Jesus não condenou, Jesus não julgou, mas ele não negou o erro, né? Não condenou a pessoa. Ao final, né, ele vai dizer a ela, vá e não peques mais, né? Então ele oferece orientação, oportunidade de conscientização, de renovação. Esse é o modelo, né, de misericórdia, de lucidez, que é o nosso modelo, que é Jesus, que o Espiritismo procura seguir e que nós procuramos também, né, seguir. Então não nos cabe julgar, criticar, e não é esse o nosso objetivo nessas reflexões. Quando nós falamos de carnaval, sob a ótica espírita, não estamos apontando o dedo para ninguém, né, mas, na verdade, voltando o olhar para dentro de nós, para cada um. Cada espírito está num momento da sua jornada evolutiva, com diferentes níveis de entendimento, de moralidade, né, de necessidade de aprendizado. A gente pode lembrar também, nesse sentido, um caso vivido por Chico Xavier, quando ele caminhava para o trabalho e ele viu alguns jovens num bar jogando bilhar. E quando ele voltou, os mesmos jovens continuavam lá. E o Chico então pensou, puxa vida, esses jovens poderiam estar fazendo coisa melhor, aproveitando melhor o seu tempo, estão aí jogando, né, jogando bilhar. E imediatamente o seu orientador Emmanuel, né, em pensamento, diz a ele, Chico, meu amigo, meu irmão, né, esses jovens, em tempos passados, estavam fazendo coisas muito piores, estavam roubando, estavam matando, né? Hoje eles só estão ali, se divertindo um pouco, jogando bilhar. Então, às vezes a gente julga, né, as pessoas e achando que elas poderiam estar fazendo outras coisas. Puxa vida, a pessoa está lá no carnaval, está desfilando, está fumando, está bebendo, está cometendo excessos, né? Mas, eventualmente, talvez ela pudesse, em tempos anteriores, estar fazendo coisa pior, né? Então, não nos cabe julgar. O objetivo da reflexão é esclarecer, não é acusar, é convidar ao uso consciente, né, do nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita nos ensina que Deus não nos pune, somos nós que, pela lei de causa e efeito, aprendemos com os resultados das próprias atitudes, né? Então, esse aprendizado é com a experiência que nós vamos vivendo, e pela nossa consciência, né? Então, quando nós falamos do carnaval e mundo espiritual, nós vamos buscar compreender melhor como é que as nossas atitudes influenciam o nosso equilíbrio espiritual durante esse período. Como é que as nossas escolhas afetam a nós e aos outros. O que ocorre no mundo espiritual durante esse período de festas, né? E se ao final cada um de nós sair, né, dessas reflexões um pouco refletindo junto, né, um pouco mais, pensando mais antes de agir, escolhendo com mais consciência, se lembrando que é um espírito imortal, né, num processo de evolução, e que as coisas aqui da Terra são coisas transitórias, passageiras, então nós já teremos alcançado esse grande objetivo, né? Bom, apenas de curiosidade, vamos trazer algumas informações aqui sobre a origem dessa festa, sobre a origem do carnaval,
que a gente pode imaginar, por estar aqui no Brasil, que essa festa é uma festa tipicamente brasileira, né, onde só no Brasil existe carnaval, onde começou no carnaval, e não é assim, né? Os historiadores, eles entendem o carnaval como uma festa popular muito antiga, antes mesmo de Cristo. Ela é uma festa que estava ligada a rituais de celebração, alguns excessos, inversões de papéis sociais que aconteciam antes de um período de algumas restrições religiosas. Então, o carnaval não nasce num único povo, num evento, numa cultura, mas é uma mistura de tradições muito antigas e que foram se formando ao longo dos séculos. Não há, inclusive, um consenso sobre a origem precisa, o local onde começou esse costume do carnaval, né? O que se sabe é que há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, era comum, né, que homens e mulheres, ainda presos aos mitos politeístas, às superstições, se entregassem a alguns rituais coletivos de orgia, pintavam seus rostos, seus corpos, dançavam, daí a origem das fantasias, né, que se usa no carnaval, com excessos de comida, de bebida, né, numa celebração ao ressurgimento da primavera, né, era o que acontecia nessa época. E com o passar do tempo, o carnaval foi sofrendo alterações, né, variações, conforme a região, conforme a cultura de cada povo, mas sempre conservando uma característica de festa da carne, uma festa profana, marcada sempre por eventos populares, né, por ritos, né, de costumes pagãos, e muita essa coisa da alegria, né, da alegria que não é uma alegria verdadeira, né, mas dessa manifestação da alegria, da eliminação de repressão, de censura, de uma liberdade ou de uma libertinagem que é diferente, né, pelas atitudes, por às vezes críticas eróticas, né, e assim por diante. A palavra carnaval, ela também existe algumas controvérsias em relação à origem, né, e o significado da palavra, mas essa palavra ela teria então raízes na expressão latina que seria carrum novalis, que é carro naval, que é uma espécie de um veículo alegórico, como esse veículo que a gente costuma ver, né, nos desfiles de escolas de samba, dos blocos, né, que era parecido com um barco, com um navio, com o qual os romanos, ainda naquela época, inauguravam suas festas. E para outros, esse termo nasce da expressão, que é também latina, que é carnem levare, que depois foi modificado para carnevale, e aí o termo carnaval, que significava Deus carne, né, que representava a quarta-feira de cinzas, em que se suprimia a carne depois do período de festas, devido ao período da quaresma. Isso já na época cristã, né, um costume principalmente católico da quaresma, né? Bom, e na doutrina espírita, será que Kardec abordou o tema, especificamente o tema carnaval? Será que nas obras básicas nós temos alguma menção, alguma orientação de Kardec nas obras básicas? Nós não temos, né, especificamente nenhuma orientação de Kardec, nem dos Espíritos, não vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nenhuma das obras básicas, algo especificamente sobre o carnaval. Apesar desse termo específico, carnaval, não aparecer, né, nas obras básicas, as obras tratam naturalmente de conceitos que podem ser relacionados e utilizados por nós de uma forma indireta para a gente estudar, analisar o comportamento humano nas festividades.
Então nós temos, por exemplo, Kardec trata da influência dos espíritos, né? Como nós sabemos, os espíritos inferiores, eles podem sim estar próximos de nós, podem se imiscuir em prazeres, né? Em reuniões humanas, agitando ainda mais as paixões, buscando divertimento. André Luiz cita, inclusive, o termo vampirização, absorvendo os fluidos, né, daqueles que estão aqui nos excessos de comida, de bebida, do uso de drogas, no próprio prazer da carne, o prazer sexual. Os espíritos podem estar ali, né, dependendo da sintonia dos encarnados, e eles sentirem essas sensações. Então nós sabemos que, nós vamos depois relatar de algumas outras obras espíritas, que não só no carnaval, mas em todos os momentos os espíritos estão em torno de nós, né? E durante essas festas, assim como tem muitas pessoas na sintonia do carnaval, existem muitos espíritos desencarnados que gostam do carnaval, que gostam desses excessos, que estão desequilibrados no mundo espiritual e que vão se associar, que vão sintonizar com os encarnados que estão aqui. E Kardec trata, os espíritos tratam desse tema, né, e que nos ajudam nessas reflexões. Nas obras básicas nós vamos ver também os espíritos nos falando das paixões e dos gozos materiais, que é o que acontece no carnaval, né? Há diversas advertências dos espíritos sobre o perigo de nós deixarmos nos dominar por prazeres que são puramente físicos, né? E por esse desequilíbrio, por esse atordoamento que é provocado pelas satisfações do mundo, né? De forma desequilibrada, né? Kardec nos fala de menções aí às festas de um modo geral, né, terrenas, a esse abuso que existe, né, e da diferença que é da felicidade material que nós achamos aqui, da felicidade material, em encontrar essa felicidade com a verdadeira felicidade que é a felicidade espiritual, né? Então, dando continuidade à nossa reflexão, é natural que a gente então se pergunte o que acontece do ponto de vista espiritual em ambientes onde predominam os excessos típicos do carnaval. Então, vale lembrar que a doutrina espírita nos esclarece sempre: os espíritos estão constantemente ao nosso redor. Estão agora em torno de nós, em nossa casa, eles estão no nosso trabalho, eles estão onde nós estivermos, de alguma forma influenciando, e eles também são influenciados. Eles nos influenciam, é uma via de mão dupla, né? Nos influenciando e sendo influenciados por nós. E nós sabemos que essa relação, ela não acontece por acaso, ela depende de um princípio que é muito simples, que é o da sintonia. Então, dependendo da nossa sintonia, nós vamos nos sintonizar com espíritos mais elevados, se estivermos com pensamentos positivos, se estivermos fazendo o bem, nós seremos influenciados por bons espíritos, por espíritos que nos querem bem, ou se estivermos em uma situação de desequilíbrio, uma situação de raiva, uma situação de abuso das coisas materiais, dos excessos, dos desequilíbrios, estaremos sintonizados com espíritos dessa natureza. Então é como um rádio que capta a estação para a qual ele está sintonizado. A nossa mente, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas ações, elas nos colocam em ligação com espíritos que vibram na mesma faixa de pensamento e sentimento do que nós. Então,
contrário ao que diz uma letra, inclusive, de uma música carnavalesca, que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Acredito que alguns já tenham ouvido essa letra, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Nós aprendemos na doutrina espírita que isso não é verdade. Atrás do trio elétrico vai também quem já morreu, né? Os espíritos no mundo espiritual, aqueles que gostam do trio elétrico, que gostam da festa, que gostam da música, que gostam do bloco de carnaval, estarão ali. Então, durante as festas de carnaval, quando muitas pessoas se deixam levar por excessos, pelo uso das bebidas alcoólicas, pelo abuso, pelo uso de drogas, pela sexualidade sem responsabilidade, pela agressividade, muitas das vezes, porque às vezes o uso da bebida, do uso de drogas, e multidão de pessoas leva à briga, à agressividade, né, ao desrespeito ao próprio corpo e ao próximo, acaba se criando um ambiente espiritual compatível com espíritos que ainda se encontram em desequilíbrio. E eles estão ali, né? Estão próximos a esse ambiente. Então, esses espíritos, que nós chamamos de espíritos inferiores, né, espíritos imperfeitos, que na verdade são irmãos nossos, que também estão num processo de evolução, porém presos a vícios, a paixões, a todas essas sensações materiais, eles se aproximam desses ambientes porque revivem, através dos encarnados, as sensações que eles já não podem mais experimentar diretamente. E aí vai, como o termo usado por André Luiz, vampirizar os encarnados que estão ali sentindo todas essas sensações no mundo espiritual, né? Vamos lembrar que os espíritos da codificação nos explicam que os espíritos influenciam o nosso pensamento muito mais do que podemos imaginar. É uma questão clássica aí, né, do Livro dos Espíritos. Eles estão sempre nos sugerindo ideias, estimulando as nossas ações, os nossos impulsos, reforçando tendências que, na realidade, já estão em nós. Então, é importante a gente entender que os espíritos não criam o desejo em nós. Eles alimentam aquilo que já se encontra ali aberto, né, que já tem abertura para sentir. Então, se eu não gosto de bebida alcoólica, é muito difícil um espírito me influenciar para que eu beba bebida alcoólica, se eu não tenho esse desejo. Agora, aquele que tem essa propensão, o espírito inferior vai alimentar esse desejo e influenciar a pessoa a esse tipo de comportamento, né? Então, se a pessoa já traz uma inclinação a qualquer comportamento, a algum tipo de descontrole, a fuga da realidade, né, que às vezes acontece nessas festas, ao prazer sem limite, a influência espiritual inferior, ela vai, sim, intensificar esses impulsos, né, enfraquece ainda mais o senso de responsabilidade e de consciência dessas pessoas, né? E assim pode-se formar processos obsessivos, né? Pode acontecer aí um processo de obsessão leve, momentânea, que são muito comuns em ambiente de grande desarmonia moral. Então, esse período de festas de carnaval, aqueles que estão ali nesses excessos, sem um comportamento equilibrado, podem abrir janelas de sintonia com espíritos inferiores e começar ali um processo de uma influenciação persistente, que é o caso da obsessão, né? Bom, Emmanuel, falando especificamente sobre o carnaval, nós falamos que Kardec, nas obras básicas, não tratou especificamente do carnaval. Mas existem obras espíritas, depois psicografadas pelo Chico, pelo próprio Divaldo, onde os espíritos vão
fazer reflexões e alertas especificamente sobre o Carnaval. Em uma mensagem, eu peguei só um trechinho aqui, Emmanuel, falando especificamente sobre o Carnaval, vai dizer assim: há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha que mensagem forte, né, verdadeira, uma orientação importante, quando Emmanuel vai nos dizer, né, que as forças da treva nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar reparos. Olha só, toda uma existência não é suficiente para realizar reparos de uma hora, de uma insânia, de um desequilíbrio, né, do esquecimento do dever, às vezes numa festa, num desequilíbrio de carnaval. Bom, se por um lado nós sabemos que os espíritos inferiores estão ali participando dessa festa, influenciando aqueles que estão na condição ali de desequilíbrio nessa festa, vale também o ensinamento de que os espíritos superiores estão influenciando para o bem, né, todos aqueles que estiverem sintonizados, né? Então a doutrina também nos ensina, o que é muito consolador, que a proteção espiritual, os benfeitores, os amigos, também estarão ali de acordo com a nossa sintonia. Então, quem procura manter pensamentos mais elevados, o respeito por si mesmo, pelos outros, o equilíbrio nas atitudes, vigilância sobre o que faz, sobre o que sente, ele naturalmente vai se ligar a espíritos benfeitores, a espíritos amigos, né, que vão inspirar prudência, bom senso, serenidade, equilíbrio, né? Então, mesmo em ambientes festivos como o Carnaval, ninguém está espiritualmente desamparado. A questão central continua sendo o livre-arbítrio. Cada um escolhe pelo seu padrão mental e moral com que tipo de influência espiritual deseja se harmonizar. Então, perceba que o Espiritismo não nos traz medo, né? Eu não vou fazer tal coisa porque o espírito fica com medo. Não é isso. Nos traz consciência, nos traz explicação, conhecimento. O Espiritismo não fala em condenação, mas da nossa responsabilidade, né? Ele mostra que nós não estamos sozinhos, que nós vivemos num intercâmbio constante com o mundo espiritual. E, nesse caso, os nossos pensamentos são forças reais. Se aqui, né, quando nós estamos encarnados, os outros não conseguem perceber o nosso pensamento, só nós sabemos do nosso pensamento, em relação aos espíritos não é assim. Né? O nosso pensamento é uma força real, percebida pelos espíritos, percebida pelo mundo espiritual, que vai nos ligar a companhias espirituais que sejam compatíveis, né? Então, de novo, a grande pergunta não é apenas o que eu estou fazendo, mas com que tipo de vibração eu estou me conectando ao fazer isso. A gente sempre tem que estar preocupado, né, com isso. Em qualquer época do ano, também no Carnaval, especialmente no Carnaval, né, a nossa verdadeira festa, ou nosso verdadeiro desequilíbrio, começa sempre dentro de nós, né? Bom, dando continuidade às nossas reflexões, é importante também nós entendermos que todos os excessos cometidos durante o período de Carnaval não geram apenas consequências físicas e emocionais,
mas, como nós já dissemos, eles também podem abrir espaços para processos obsessivos, conforme nos orienta Allan Kardec. A gente sabe que obsessão é aquela influência persistente de um espírito sobre uma pessoa, aproveitando-se de brechas morais nossas, dos encarnados, né? De brechas morais, de brechas emocionais, dos nossos comportamentos, e essas brechas muitas vezes se ampliam em períodos que são de descontrole, como pode acontecer durante o carnaval. Então, não é a festa em si que causa obsessão, não é o carnaval que causa obsessão, mas o estado íntimo em que a pessoa se coloca durante esse período. Vamos imaginar, trazer aqui algumas situações hipotéticas, só para exemplificar. Então, a pessoa que durante esse período de carnaval exagera constantemente na bebida, né, de forma desequilibrada, abusiva, bebe, se descontrola. Ela perde a lucidez, né, ela enfraquece o controle sobre si mesma e se deixa levar por impulsos, né. Os espíritos que ainda se comprazem nessas sensações do álcool, eles podem se aproximar, estimulando ainda mais o desejo dessa pessoa de continuar bebendo. Rindo desse descontrole, né? O espírito incentivando, às vezes, atitudes imprudentes. E depois da festa, a vontade de repetir o comportamento pode se tornar mais forte, até influenciada por esse espírito, não apenas por um hábito que a pessoa tem, pelo desejo de beber, mas ele cria ali um círculo vicioso. A pessoa já tem uma tendência, gosta e recebe essa influência espiritual constante, persistente, né, de um espírito que estimula que ele beba, né? A pessoa que se entrega ao uso de drogas, então, além dos danos no corpo físico, a droga altera o campo mental, né, diminuindo essa capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, né? Então, espíritos viciados que desencarnaram presos a essas sensações, né, porque alguém que era uma pessoa, um viciado em droga, né, aqui, enquanto estava encarnado, quando desencarna, ele não vira santo, né, ele não se modifica, ele continua com aquela vontade, né, de usar a droga, aquela dependência, mesmo depois da sua desencarnação. E esses espíritos, eles podem se ligar, né, aos encarnados, sugando essas energias, reforçando a dependência, transformando, às vezes, uma experiência passageira num caminho difícil de retorno, que é do vício. A pessoa que vive a sexualidade de forma desequilibrada, irresponsável, sem respeito, durante esse período de carnaval, né? Então, quando o outro é visto apenas como um objeto de prazer, vão se criar laços energéticos ali, intensos e às vezes muito dolorosos, né, entre esses espíritos. E também espíritos desencarnados que ainda se mantêm nessa faixa da sensualidade desequilibrada, se aproximam, estimulam fantasias, impulsos, comportamentos compulsivos que podem continuar mesmo depois do carnaval, né, gerando culpas, vazio, conflitos emocionais e muitas outras situações até mais graves, né? As pessoas que se envolvem durante o carnaval em brigas, agressões, atitudes violentas, isso é muito comum acontecer, né, durante esse período de festas, infelizmente, né? E essa vibração de ódio, provocação, desrespeito, ela vai sintonizar com espíritos que se comprazem na desarmonia, né? E esses espíritos vão, mais uma vez, insuflar, alimentar
a irritação, levando a atitudes das quais as pessoas depois podem e geralmente se arrependem profundamente, né? Então, em todos esses casos, nós vemos a mesma lei funcionando. Semelhante atrai semelhante. O espírito inferior não obriga, mas encontra um campo aberto para agir. Ele não força ninguém. Geralmente ele é convidado, né, a participar dessa festa, né, dessa festa que está acontecendo ali. Muito bem. Uma outra reflexão interessante dentro da visão espírita, que é sobre as consequências dos nossos atos e a responsabilidade individual, a responsabilidade de cada um. A doutrina espírita nos lembra que a liberdade ela nunca vem sozinha, ela caminha sempre ao lado da responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Cada escolha que nós fazemos produz efeitos em nós, nas outras pessoas e também em nossa vida espiritual, né? Então, quando nós falamos dos abusos que podem ocorrer no carnaval, nós não estamos tratando apenas de questões individuais, existem também reflexos sociais que são muito claros, muito evidentes. E os dados mostram, as estatísticas mostram o que se observa nesse período, né? Então, é muito comum observar durante o carnaval, durante o período de carnaval, um aumento da violência, né? Existem mais acidentes de trânsito, muitas vezes ligados ao uso do álcool. Existem muitos conflitos familiares e conjugais motivados por ciúme, por traição, por desentendimento, né? E, algum tempo depois, um número elevado de gestações não planejadas, que, infelizmente, algumas delas podem resultar, inclusive, em aborto. Então, tudo isso mostra que momentos de descontrole não ficam restritos a algumas horas de festa. Eles podem gerar desdobramentos dolorosos que se estendem por muito tempo, afetando, às vezes, famílias inteiras, marcando profundamente a vida de muitas pessoas, né? Do ponto de vista espiritual, as consequências também existem, mesmo que nem sempre elas sejam percebidas de imediato. O único gesto impensado, né, sob o efeito de vício, de um desequilíbrio emocional, pode nos trazer arrependimentos profundos, comprometer conquistas morais que o espírito levou às vezes anos, às vezes uma existência inteira para construir, e às vezes num ato de desequilíbrio, né, tudo vai por água abaixo. Não se trata de, na verdade, perder tudo, mas, como nós sabemos, de criar um débito, uma dívida, conflitos íntimos, laços difíceis que depois vão exigir tempo, esforço e muitas vezes dor, né, para serem reajustados pela lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo nos ensina que cada ação deixa marcas em nossa consciência e é nela que mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir o peso ou a leveza, né, das nossas escolhas. E essa responsabilidade que nós estamos falando, né, que acontece, ela não termina com o fim do corpo físico, né? A nossa responsabilidade é como espíritos imortais, o espírito leva consigo, né, todas as suas tendências, os seus hábitos, né, os seus desejos. Nós vamos aprender com Kardec que os espíritos que viveram exclusivamente para os prazeres materiais, álcool, drogas, sexo desregrado, sensações intensas, todas essas questões podem, após a morte, né, experimentar um grande sofrimento moral. Então, esses espíritos, no mundo espiritual, vão continuar
a sua existência e sofrendo as consequências, né, de tudo aquilo que fizeram aqui. E eles continuam, muitos deles, desejando as sensações do corpo, que já não possuem mais, né, não possuem mais os órgãos físicos para satisfazer, e é como alguém com sede diante de uma fonte que não pode mais tocar, né? E esse estado vai gerar no espírito angústia, irritação, uma profunda frustração. Muitos desses espíritos, então, eles permanecem ligados à atmosfera da Terra, onde eles podem ter essas sensações. Eles se aproximam de ambientes, de pessoas encarnadas que vibram na mesma faixa dos excessos, tentando, então, através deles, obter essas sensações, reviver indiretamente as sensações que eles não têm mais, que eles perderam da carne, da matéria, né? Do prazer material, e alguns nem percebem que desencarnaram, né? Pode parecer estranho isso, mas é muito comum que nas reuniões mediúnicas alguns espíritos desequilibrados e espíritos inferiores, eles não sabem nem da sua situação de desencarnado, né? Que eles mantêm preso mentalmente a todos os hábitos da vida material, né? Isso é uma consequência natural da vida, não é um castigo, mais uma vez, imposto por Deus, é consequência daquilo que nós fazemos. Nós vamos, após a morte, continuar sendo responsáveis pelos nossos atos, né? Então, a doutrina espírita, ela nos convida a uma reflexão muito simples e profunda. Não é o prazer que condena o espírito, mas o abuso. Não é a alegria, mas é o desequilíbrio. Não é a festa, mas é a irresponsabilidade daqueles que estão ali, né? O carnaval passa em poucos dias, mas o espírito continua a sua caminhada, levando com ele as experiências vividas e as consequências das escolhas que ele fez, né? Existe um livro, nós falamos que Kardec não aborda especificamente o tema carnaval, mas depois, né, outras obras espíritas, as obras complementares, e algumas delas nós teremos, especialmente do ponto de vista espiritual, algumas orientações, alguns esclarecimentos sobre o carnaval, né, do ponto de vista espiritual. E um desses livros é Nas Fronteiras da Loucura, que é uma obra psicografada pelo Divaldo, né, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e esse livro vai oferecer para nós uma explicação sobre essa realidade espiritual durante esse período de carnaval, e descreve casos, inclusive, de situações que aconteceram aqui entre encarnados e a consequência depois no mundo espiritual. É um livro bastante interessante. Ele vai abordar como é que fica a atmosfera espiritual, né, a psicosfera durante o carnaval. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que as cidades, elas são cobertas por nuvens psíquicas, né, de baixo teor vibratório. Esse ambiente ele se torna então uma psicosfera inferior, né, alimentadas por mentes ainda inferiores, onde vai ocorrer essa fusão que nós falamos aqui entre a população física dos encarnados e espiritual, numa sintonia entre encarnado e desencarnado, nesse período de vícios, de desejos, né? E ele vai nos falar dos processos de vampirização, de obsessões que acontecem durante o carnaval, mas vai nos falar também dos benfeitores espirituais e dos postos de atendimento. Um deles é coordenado pelo espírito Bezerra de Menezes, que são postos de socorro estratégicos, né? Tanto para receber espíritos que desencarnam durante esse período, né,
pelos abusos, pelos excessos que acontecem, pelos acidentes, e também para, de certa forma, amparar, proteger, né, aqueles que estão aqui. Então tem os dois lados, tem os espíritos inferiores que estão se aproveitando e alimentando essa festa, os desequilíbrios, os excessos, mas tem também a ação dos benfeitores espirituais amparando, né? E aí existem alguns casos bastante interessantes, né? Então um deles é de uma jovem de 18 anos que, pela imprudência de ver o carnaval, de conhecer o carnaval, ela acaba atraída por uma cilada, ela morre, né, durante esse período aí de carnaval, após sofrer um atentado ao pudor, e depois ele vai contar o que acontece com ela no mundo espiritual, né? Tem o caso também de 5 jovens, 5 rapazes que morreram num acidente de carro após abusarem de álcool, do uso de drogas, e aí ele vai também relatar as consequências disso no mundo espiritual. Isso aconteceu também durante o carnaval. Então, nesses casos, ele vai mostrar o que está acontecendo aqui durante as festas de carnaval, entre os encarnados, como é que os espíritos atuam e o que acontece depois também com esses espíritos que desencarnaram durante esses desequilíbrios, durante esse período de carnaval, né? Muito bem, então, meus amigos, para nós encerrarmos a nossa reflexão, vale recordar então o ponto central de tudo que nós conversamos hoje. Somos espíritos em evolução, temos a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas também somos responsáveis pelas consequências dessa escolha. O carnaval por si só não é o vilão da história. Ele é apenas um cenário, é um momento de intensificação de emoções, de encontros, de tentações, né? E de oportunidades de exercício do equilíbrio ou do desequilíbrio, né? Então, o que realmente define as consequências espirituais dessa vivência é o estado íntimo de cada um, a intenção, o limite e o respeito que nós colocamos nas nossas atitudes. A doutrina espírita, ela não nos convida à culpa, nem medo, nem julgamento do próximo, ela nos convida à consciência, que cada um tem a sua consciência em relação ao que fazer, né? A doutrina espírita ensina que nós não estamos sozinhos, que nós vivemos nesse intercâmbio constante com o mundo espiritual, que os nossos pensamentos e comportamentos nos ligam por afinidade a companhias espirituais compatíveis com aquilo que cultivamos dentro de nós. Então nós é que escolhemos as companhias que nós queremos ter, né? Que tipo de espírito eu estou escolhendo ser em cada momento da minha vida, né? Então que possamos sair dessa palestra não com medo, né, de carnaval ou de qualquer festa, mas com essa pergunta: que tipo de espírito eu estou escolhendo ser durante o carnaval, durante cada momento da minha vida, né? A verdadeira festa, na verdade, é a festa da consciência tranquila. Então, se a gente quer participar de uma grande festa, tenhamos a consciência tranquila, a grande festa da alegria, né, que não deixa nenhum tipo de arrependimento, e da liberdade que caminha de mãos dadas com o bem, né? E essa festa, sim, ela pode durar para sempre. Então vamos, nesse momento, elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade de reflexão. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento de aprendizado, em que pudemos refletir sobre a vida, sobre as nossas escolhas e sobre os caminhos do Espírito imortal. Obrigado pela liberdade que nos concede,
permitindo que cada um de nós construa o próprio destino, aprendendo com os acertos e também com os nossos erros. Dá-nos, Senhor, sabedoria para escolher o bem, coragem para resistir aos impulsos que nos afastam do equilíbrio e humildade para reconhecer quando precisamos recomeçar. Ampara, Senhor, todos aqueles que em momento de invigilância se deixam envolver pelos excessos e que agora enfrentam as consequências de seus atos. Que encontrem apoio, esclarecimento e força para se reerguerem. Abençoa também os espíritos sofredores que ainda caminham presos ao vício e ilusões da matéria, que a tua luz lhes alcance o coração, despertando-os para um novo rumo, para o arrependimento sincero e para a renovação. Protege também os nossos lares, as nossas famílias e todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesse momento. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Um grande abraço a todos.